A Bíblia, que mais do que um livro de sabedoria milenar é a revelação da palavra de Deus, fala a respeito de preparar-se para o futuro, inclusive para a velhice. Muitas pessoas estão investindo no seu futuro só na perspectiva material e econômica, outros nem isso estão fazendo. Mas será que entendemos que o ser humano integral, espírito, alma e corpo, deveria se preparar em todas essas áreas para o futuro? Esse é o assunto da nossa conversa. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos entender um pouco melhor o que a Bíblia diz sobre o assunto. Estou hoje no Centro Cultural Matarazzo, em Presidente Prudente, São Paulo, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E o texto que nós vamos usar como base da nossa reflexão está em Eclesiastes, capítulo 11. Eu vou ler os versículos 9 e 10 e, na sequência, a continuação, Eclesiastes, capítulo 12, verso 1. O texto diz: alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam seus olhos. Saiba, porém, que de todas essas coisas Deus lhe pedirá conta. Afaste do seu coração a mágoa, remova do seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho neles prazer. O autor, por inspiração divina, está falando aos jovens que normalmente não pensam no futuro. Ele está dizendo: olha, você pode se alegrar na sua mocidade, que o seu coração lhe dê alegria, mas ele chama esse grupo particular de pessoas que normalmente não pensa tanto no futuro a avaliar. Você pode andar nos caminhos que satisfazem o seu coração, mas avalie que a vida é mais do que isso. Saiba, porém, que de todas as coisas Deus te pedirá conta. Eu diria, antes de mais nada, que a melhor forma de viver a vida é lembrar-se de que ela não apenas tem um fim, quando falamos da nossa existência terrena, mas que depois do fim da existência terrena nós temos uma eternidade. E essa eternidade, ela é determinada pela forma como vivemos aqui. Não apenas a salvação, se cremos ou não na obra de Cristo, se nos arrependemos ou não dos nossos pecados e fizemos de Jesus o Senhor, mas as próprias recompensas eternas, porque a palavra de Deus nos diz que haverá prestação de contas. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 5 e no verso 10, que todos nós seremos apresentados diante do tribunal de Cristo, onde vamos receber tudo aquilo, a recompensa de tudo aquilo que fizemos por meio do corpo. Então nós precisamos pensar que todas as nossas ações, elas na verdade estão entesourando algo bom ou necessariamente não tão bom para o futuro. E nós precisamos pensar, além dessa vida que é limitada, que é transitória, além dessa finitude, nós precisamos pensar na eternidade. E precisamos também pensar que o ser humano, como ser integral que é, além de um ser espiritual, ele também é emocional e físico. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e no verso 23, o apóstolo Paulo diz, que nós devemos guardar, o nosso ser inteiro deve passar pelo processo de santificação, e ele diz que o nosso espírito e alma e corpo sejam guardados íntegros, irrepreensíveis, até a vinda de nosso Senhor Jesus. E quando eu olho para esse texto, eu vejo uma preocupação com o ser integral. A frase do verso 1 do capítulo 12, lembre-se do seu Criador, está falando a respeito da vida espiritual. E nós precisamos de uma perspectiva correta de relacionamento com Deus, dos princípios instituídos por Deus e de viver ou não a comunhão com Deus e o propósito de Deus. Mas não é apenas isso. O texto também fala a respeito de guardar o nosso coração, afastar do coração a mágoa. Aqui estamos falando das emoções, da parte emocional, da alma. E o texto também diz que nós devemos remover do corpo a dor. Então, o ser humano é espírito, ele é alma, ele é corpo. O espírito é aquela parte de si onde você tem consciência de Deus e das coisas espirituais. A alma é aquela parte onde você tem consciência de si mesmo. Normalmente a apresentamos como a sede da vontade, do intelecto e das emoções. Mas o corpo é aquela parte onde temos consciência do mundo natural com o qual convivemos e precisamos dele funcionando muito bem e com saúde. Quando falamos de preparar-se para a velhice,
nós precisamos entender, né, que a vida que começa no vigor da juventude terá o seu declínio de força, de disposição, de saúde. Nós precisamos entender que experiências ao longo da vida também podem machucar o coração, trazer mágoa, e que o pacote todo da vida pode nos levar, às vezes, à preocupação, né, com a vida, às vezes a preocupação com acumular, entesourar riquezas, ou mesmo com a sobrevivência, pode nos roubar a percepção espiritual. E em todas essas coisas, vemos no próprio ensino de Jesus, na parábola do semeador, como as pessoas podem sufocar a ação da palavra de Deus e da ação, né, de tudo aquilo que Deus queria produzir em nós, porque concorrências são estabelecidas. Então, viver uma vida inteligente é viver uma vida focada na eternidade e também preparar-se para o fim em todos os sentidos. Nós olhamos para o próprio ensino bíblico e vemos que a ideia de provisionamento está lá. Quando Deus usa José para comunicar a Faraó a revelação de que viriam 7 anos de prosperidade, das chamadas vacas gordas, seguidos depois de 7 anos de escassez, as vacas magras, a sabedoria divina apresentada é: não gaste tudo no tempo da prosperidade. Trabalhe com provisionamento para que no tempo da falta você possa suportá-la. As pessoas entendem essa ideia de provisionamento. Muitos sabem que ao longo daquele período da vida que tem força, disposição, capacidade de produtividade, eles devem produzir não só o seu sustento, mas devem trabalhar com margem de provisionamento para a velhice, para o momento da aposentadoria. Mas muitas pessoas não se preocupam com o futuro e depois acabam tendo uma velhice precária na perspectiva econômica, dependendo da família, que muitas vezes também não tem condições e não se preparou para isso. Mas de um grupo que a gente chamaria menor, que está se preocupando e fazendo reservas financeiras, muitos deles não estão preocupados com a saúde. E até estão guardando dinheiro para o futuro, mas não terão saúde para desfrutá-la. Quando olhamos para a palavra de Deus, além da preocupação com o elemento espiritual, que evidentemente vem em primeiro lugar, é aquilo que nós chamaríamos e definiríamos de o mais importante. Nós não podemos também só espiritualizar e negar a importância das outras áreas. Nós precisamos guardar o coração, afastar dele a mágoa, viver a vida com leveza e manifestar o amor de Deus. Quando Jesus nos ensina a perdoar, muitas pessoas tratam isso como se fosse algo injusto. Alguém me feriu, me ofendeu, eu tenho que deixar para lá, isso é injusto. Porque muitas vezes achamos que Deus está preocupado apenas com o ofensor, que Ele quer que a gente perdoe porque Ele ama o ofensor, mas é indiferente à nossa dor. Isso não é verdade. Quando a Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus, ela está dizendo que se você tentar ser o seu próprio juiz ou vingar-se, Deus não vai agir. Mas quando perdoamos, isso não suprime a justiça de Deus, inclusive sobre a vida dos que nos fizeram mal. Mas isso poupa o nosso coração. Os antigos definiam essa ideia de guardar ressentimento comparando a tomar um pouco de veneno todo dia, esperando que o ofensor é que morra. Mas você é que está bebendo o veneno. Então, quando guardamos o coração de mágoa, quando escolhemos andar em perdão, além de sintonizar com o próprio Deus, que é amor, de expressar o seu caráter, nós estamos guardando as nossas emoções, estamos protegendo a nós mesmos. Mas quando a Bíblia fala a respeito, né, de remover do corpo a dor, como isso é possível? Está falando meramente de um problema de saúde que se resolve com tratamento médico, ou existe alguma percepção sobre também preparar-se para a velhice nesse sentido de diminuir a dor e o sofrimento que podem ser experimentados? Quando nós olhamos todo o texto do capítulo 12, eu só li o versículo 1, lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os maus dias, chegue os anos em que você dirá, não tenho neles prazer, porque há muitas limitações no futuro que podem nos roubar de todas essas alegrias desfrutadas, né, na juventude, a própria mobilidade que pode ser comprometida. Quando você lê os versículos seguintes, é evidente que está falando disso. Lembre-se do Criador antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Quando ele está falando sobre escurecer, perda da visão, lembre-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa, uma referência aos braços, se curvarem os homens que no passado eram fortes, referência às pernas, e cessarem os moedores da boca, por já serem poucos os dentes, se escurecerem os que olham pelas janelas, os seus olhos. Faça isso antes que as portas da rua se fechem e o ruído das pedras de moinho se torne difícil de ouvir, perda de audição, né? Ele fala da dificuldade do sono, quando você se levantar a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, começarem a desaparecer. Existe uma forma de diminuir,
algum impacto que a velhice pode sim, quando cuidamos da nossa saúde, desde a nossa alimentação, desde o nosso descanso, quando cuidamos, por exemplo, daquilo que, né, diz respeito ao próprio condicionamento físico. Depois dos 30 anos de idade, com um percentual pequeno, começamos a experimentar o que chamam de sarcopenia, perda de massa muscular. As pessoas que não se exercitam, por exemplo, não estão fazendo investimento para a sua velhice. Antigamente, quando não existia sedentarismo, isso era um problema que era resolvido com um estilo de vida normal. Hoje, quando já não temos tanto trabalho manual, vivemos de sedentarismo, estamos comprometendo a saúde do futuro. E é importante que você se exercite. Por exemplo, o exercício cardiovascular ajuda a prevenir demência. A irrigação sanguínea produzida pelo exercício no cérebro tem o poder de produzir neurogênese, a formação de novos neurônios. Mas você pode ter uma cabeça boa e perna ruim. Um dos maiores índices de morte não natural na velhice é causado, para espanto de muitos, por queda. Por quê? Perda de massa muscular, a força, o tônus muscular vai embora, o equilíbrio, e para prevenir isso, em vez de mero exercício aeróbico, precisamos do anaeróbico, em vez só de cardio, né, precisamos de musculação, pilates, uma série de outros exercícios que previnem. É possível preparar-se para a velhice, não apenas no plano espiritual, né, no que diz respeito ao dia da chegada, mas guardar as nossas emoções e também preparar o nosso corpo para que a dor, para que o desconforto seja diminuído, para que possamos não apenas ter mais anos de vida, mas mais vida em nossos anos e viver de maneira que possamos cumprir o propósito de Deus e experimentar a realidade do que está em Jó 5:26. Em robusta velhice você irá à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo no tempo certo. Não quando está verde, não antes da hora. A hora certa, velhice, mas não uma velhice privada de força, robusta velhice, cheia de saúde. Que Deus nos ajude a ter inteligência de corresponder com a orientação da sua palavra e nos prepararmos para a velhice antes que ela chegue. Porque quando chegar, você só vai colher aquilo que plantou nos anos anteriores.